Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Daniel Cunha, eu sou cirurgião de coluna aqui em Belo Horizonte e eu estou aqui para te ajudar. Então, o foco do vídeo de hoje é sobre artrodese de coluna. Cada área possui a sua linguagem específica, né? O direito possui uma linguagem muito técnica que às vezes afasta a gente. Eu sofro muito com isso. Meus dois irmãos são da área do direito e quando eles conversam, eu sinto que eles estão falando outra língua. Acho que é alemão, japonês, não sei, mas não pode ser português, porque eu não consigo entender nada do que eles falam. E eu sei que muitos pacientes sentem assim durante a consulta. Então, a ideia desses vídeos é trazer temas, palavras ou siglas que a gente usa de uma forma rotineira que às vezes falta explicar de uma forma mais devagar durante a consulta. E hoje é um desses vídeos. A artrodese de coluna. A coluna ela é uma estrutura móvel. Ela tem um movimento relativamente organizado. Cada vértebra, cada segmento mexe um pouquinho. E esse movimento é normal. A gente fala que uma coluna está estável quando a coluna mexe de uma forma harmônica sobre as cargas normais do dia a dia. E o que quer dizer artrodese? Artrodese quer dizer fundir uma articulação, fazer essa articulação colar, parar de mexer. Então, você pode fazer uma artrodese de qualquer articulação do corpo. Dá para fazer artrodese no ombro, dá para fazer artrodese no joelho, no tornozelo e também dá para fazer uma artrodese na coluna. Ela vem da palavra do grego artros, que é articulação, e dese de fusão. Então, você vai fundir uma articulação e fazer ela parar de mexer. E quando está indicado fazer uma artrodese? Bom, a gente já falou antes. Se ela é para fundir uma articulação, ela serve para quando essa articulação está instável, quando existe algum grau de instabilidade na coluna. Ou então quando você prevê que vai existir esse grau de instabilidade. Calma, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E o que pode causar instabilidade na coluna? As causas são diversas. Um tumor, câncer na coluna pode destruir um pedaço da coluna e ela fica instável. As fraturas, sejam elas em idosos, onde é uma fratura normalmente de baixa energia, um idoso cai e quebra um pouco da coluna, ou então as fraturas de alta energia, em jovens, queda de altura, acidente de moto, acidente de carro, pode quebrar a coluna e deixar ela instável. Mas também existe casos de lesão do disco, um desgaste muito grande pode levar a um movimento que a coluna fica movimentando mais do que ela deveria. Existem os casos em que a coluna desliza, uma vértebra desliza sobre a outra. A gente chama isso de espondilolistese, listese de escorregamento, uma vértebra escorrega sobre a outra. Existe também a indicação de fazer a artrodese para correção de deformidades na coluna, como por exemplo na escoliose, principalmente do adolescente, né, que é aquela escoliose onde a curva da coluna está fora do eixo, mas também para lordoses aumentadas, cifoses aumentadas e patológicas, ou seja, com problema. Para corrigir essas deformidades, o ideal é que se faça uma artrodese, colhe esses segmentos alterados. E uma das últimas indicações é a chamada artrodese profilática, no sentido de quando você espera que essa instabilidade vá ocorrer, seja por algum outro motivo externo ou seja pela sua cirurgia. Às vezes o colega, ou às vezes quando eu penso em operar, eu sei que a cirurgia vai ter que tirar um pouquinho de osso ali, vai deixar a coluna mais instável. Então eu sei que se eu não fizer a artrodese, eu vou estar dando com uma mão e tirando com a outra. Eu vou resolver um problema e criar outro. Então nesses casos, o melhor é já fazer a artrodese profilática para que isso não cause um problema no futuro. Porque de nada adianta a gente fazer uma cirurgia agora, tirar um problema como uma hérnia de disco ou então alguma estenose de canal e aí você deixa uma instabilidade e daqui a 1, 2 anos o paciente volta a ter dor na coluna, volta a ter problema. Então, muitos desses casos a gente opta por fazer a artrodese. Bom, até agora já abordamos o que é uma artrodese, né? O que significa a artrodese e também quais são as indicações. De forma geral, claro, né? Não vou entrar em tanto detalhe porque senão esse vídeo vai ficar muito maçante. E agora, na terceira parte, nós vamos falar
sobre como que a gente atinge essa artrodese, como é que ela é alcançada. A principal forma e o principal mecanismo utilizado são os parafusos pediculares, ou seja, são os parafusos que a gente usa na coluna. Esses parafusos vão entrar pela via posterior, ou seja, eles vão entrar aqui por trás da coluna, vão entrar dentro do corpo vertebral. Eu vou tentar deixar uma foto aqui, onde você vai ver como que é o parafuso e aonde que ele entra, né? Onde que o mecanismo de parafuso, onde que ele vai entrar. E aí ele vai fazer a união dessas vértebras. Então esse parafuso é um dos mecanismos que a gente vai conseguir essa artrodese. Mas existem outros. Uma forma muito comum de fazer a artrodese é tirar o disco intervertebral, que é uma estrutura que fica entre os dois corpos vertebrais. Os parafusos, eles vão fazer a artrodese posterior, eles vão fazer a fusão das facetas, são as articulações posteriores da coluna. Mas também tem a forma da gente fazer a artrodese anterior, que é tirar o disco intervertebral, aquele babalu, você lembra? Eu já expliquei em outro vídeo, que faz o amortecimento da coluna. Então, tirando esse disco, a coluna vai ficar instável. Aqui, ó, não sei se dá para ver, aqui tem um disco removido. E aí, olha para você ver, essa coluna, nesse ponto, ela mexe mais. Então, ela está instável. A coluna instável tem que ser estabilizada. E existem várias formas de você colocar esse substituto sintético aqui do disco. Você vai colocar, na verdade, um espaçador. E o nome do espaçador, em inglês, é cage. C-A-G-E. Só cuidado para não achar que é queijo. Apesar de eu ser aqui de Minas, até gostaria que fosse queijo, mas não é queijo, é cage. E esse cage é um espaçador sintético. Dentro dele, normalmente, a gente coloca enxerto. Pode ser osso do próprio paciente ou pode ser um osso sintético também, para estimular crescer osso entre os dois corpos vertebrais. E aí, esse nível também vai ajudar a colar esse espaço. Esse cage pode ser colocado por vários acessos. E aí vai vir um monte de sigla que eu vou falar agora, mas não precisa preocupar. Eu vou fazer um vídeo aqui para frente que vai explicar essas siglas. Essas siglas só servem para dificultar. O paciente não precisa preocupar muito com isso, porque é só uma forma de colocar esse cage. Esse cage pode ser colocado por via posterior, que é a mesma via onde foram colocados os parafusos. E aí do posterior vai vir a sigla PLIF, ou posterior, ou TLIF, ou TLIF, que é de transforaminal. Bom, detalhes, mas os dois são por via posterior. E aí pode ser o oposto, você pode colocar ele por via anterior, você vem por via anterior da coluna e coloca esse cage, que é o ALIF, mas você também pode colocar por via lateral, que é o L-LIF, que é o lateral leaf. E aí vai ter nomes como X-Leaf, que é de uma marca, tem o O-Leaf, que é de outra marca. São só detalhes que a gente pode falar, só para você não ficar perdido com essa sopa de letrinhas. Todos eles têm a mesma função, que é colocar um espaçador sintético para aumentar o espaço entre uma vértebra e outra e também fazer essa fusão, fazer essa artrodese anterior para ajudar a artrodese posterior que foi feita junto com os parafusos. Eu imagino que você deve estar se fazendo uma pergunta bem pertinente nesse momento. Mas, Daniel, qual que é a melhor técnica desse tanto de nome que você falou? Para dizer a verdade, não existe a melhor técnica. Existe talvez a melhor técnica para você. Porque para decidir isso depende muito do seu problema, aonde que está esse seu problema, ele é mais anterior, ele é mais posterior, qual nível da coluna. Tem níveis que a gente vai poder usar uma técnica e não pode usar outras. Níveis mais altos, níveis mais baixos, e aí você vai ver o colega cirurgião de coluna no laudo da ressonância vai falar em L1, L2, né, porque são 5 vértebras lombares, cada vértebra recebe o nome, obviamente, lombar 1, L1, lombar 2, L2 e assim sucessivamente. Então depende de onde está o seu problema, qual é o seu problema, ele é mais anterior, ele é mais posterior e também depende da sua anatomia. Não existe técnica certa ou errada, melhor ou pior. Existe a melhor técnica para você, para o seu problema. Isso deve ser discutido com o seu cirurgião. Ou então comigo, se eu for o seu cirurgião, eu espero. Uma ótima pergunta que todos os pacientes fazem ou deveriam fazer é: por que fazer artrodese e não fazer só a descompressão? Se a artrodese é, obviamente, uma cirurgia maior e com mais riscos do que só a descompressão. A gente já mencionou isso aqui antes, mas eu vou enfatizar. Se existe uma instabilidade ou se o cirurgião
imagina que vai existir uma instabilidade depois do procedimento, o ideal é realmente fazer essa artrodese, fazer essa fusão, porque a instabilidade é algo bem doloroso e acaba que você trata um problema e cria outro. Mas, com as técnicas mais modernas, com as descompressões minimamente invasivas, cada vez mais é possível tratar um número maior de problemas sem precisar da artrodese. Mas, destaco de novo, quando for preciso, deve ser feita. A gente não deve fugir dela só porque é um procedimento maior. É bom evitar quando for possível, mas quando necessário, devemos lançar mão desse procedimento. Mas Daniel, e os resultados da artrodese? São bons? Nossa, mais uma boa pergunta. Hoje vocês estão de parabéns, hein? Só pergunta pertinente. Brincadeira. Mas sim, os resultados são bons. Só para vocês terem uma ideia, quando bem indicada, a artrodese traz ótimos resultados. Existem atletas olímpicos que já fizeram uma artrodese. O atual campeão de CrossFit, chamado Matt Fraser, ele já fez uma artrodese na coluna e o cara é bruto, podem olhar, procura esse cara aí. Então existem muitas pessoas de alto nível de desempenho das mais diversas áreas do esporte que já fizeram artrodese e continuaram desempenhando as funções em alta demanda. O que vai fazer muita diferença é o seu cuidado no pós-operatório. Bom, vamos falar dos riscos. Todas as cirurgias têm risco. A cirurgia da coluna tem muitos riscos e essa é um deles. Tá? A artrodese apresenta risco de lesão de nervo porque a gente trabalha muito perto de estruturas muito sensíveis. Os parafusos podem ficar mal posicionados e precisar revisar. Pode ter falha do material, ou seja, não acontecer a artrodese, ter uma pseudo-artrose e esses parafusos quebrarem. Pode ter infecção, pode ter que retirar esse parafuso e colocar um novo, e esses riscos são reais. Eles são relativamente pequenos, eles não acontecem com muita frequência, depende muito do paciente e depende também do porte da cirurgia, ou seja, uma artrodese de muitos níveis, uma artrodese muito grande, obviamente tem mais riscos de uma artrodese de 1 nível, 2 níveis, que é um procedimento mais rápido, menos invasivo. E os cuidados pós-operatórios. Bom, depois de uma artrodese, é indicado que o paciente evite pegar peso durante um período enquanto o corpo está cicatrizando, está se recuperando. Deve evitar tabagismo, controlar o diabetes e assim que acontecer a cicatrização, a consolidação, deve fazer um fortalecimento bastante intenso para que a musculatura se regenere e ele ganhe estabilidade também com a musculatura, ligamento, tendões, para que não traga nenhuma sequela essa artrodese. Uma outra boa pergunta que os pacientes costumam fazer é assim: Daniel, você vai fundir a coluna, eu vou perder muito movimento? E a resposta é sim e não. Você vai perder algum movimento, mas não é muito, principalmente quando a gente funde poucos níveis. E uma coisa que eu chamo a atenção dos pacientes, principalmente aqueles que têm artrose, que já têm uma coluna já com o desgaste do tempo, é que você pede para ele movimentar, você pede para ele inclinar para frente, para tentar encostar a mão no pé e ele não consegue, fica muito longe, a coluna já está muito limitada. Então esses pacientes não vão ter muita limitação, porque o tempo, o desgaste já acabou diminuindo o movimento da coluna. A gente só vai fundir ela para ela parar de fazer micromovimentos que vão gerar dor. Acaba que a maioria dos pacientes não percebe, principalmente quando é feita uma fusão de 1 nível, 2 níveis no máximo, é muito pouco perceptível. E outra coisa, isso é muito possível de ser compensado com fisioterapia, com alongamento, com trabalho de fortalecimento. Então, quando bem feita, a artrodese traz poucas sequelas desse tipo de problema. Para terminar, para você que me aguentou até aqui, eu vou deixar um bônus. É um recado. Que a artrodese é um bom procedimento quando bem indicado, mas normalmente ela não é a nossa primeira indicação, a não ser em casos mais graves, como um tumor que destruiu a coluna ou então uma fratura muito instável. É ideal sempre tentar o tratamento conservador, infiltração, fisioterapia, fortalecimento, osteopatia, entre outras possibilidades. Tudo deve ser tentado antes de se pensar em operar. Mas, se já chegamos naquele fim da linha, se você já rezou todas as suas preces, já fez promessa, acendeu vela e nada está melhorando, realmente chegou no fim da linha, está na hora de pensar na artrodese. Converse bastante com seu médico, converse sobre os riscos, converse sobre os benefícios e se prepare bem. Prepare, faça uma fisioterapia, prepare a musculatura, pare de fumar, controle o diabetes, que normalmente as coisas vão fluir bem e você vai sair dessa cirurgia ainda mais forte.
Qualquer dúvida, manda aqui no YouTube ou então manda aqui no Instagram, eu vou deixar o link. Pode procurar lá no site que deve ter mais informações, drdanielcunha.com.br. E qualquer outra coisa, me manda uma mensagem que a gente vai tentar responder suas perguntas, tá bom? De novo, um grande abraço, fico por aqui e te vejo no próximo vídeo.